Vamos com os resultados da Copa do Brasil então, Túlio, que aí a gente fala um pouquinho de cada jogo. Aí estão os classificados para as quartas de final. O Palmeiras, que eliminou o Fortaleza. Como disse o Túlio, não deu muito pro... O primeiro jogo foi, né, já praticamente a resolução do confronto do classificado. O Palmeiras meteu 3-0. Mas eu queria destacar a vocês, primeiro, o grande momento que vive o Fortaleza. A torcida, sabe, foi lá, acreditou e fez a parte dela. Fortaleza ganhou o jogo por 1-0, tá? Só que é o seguinte, velho. De novo, o Abel se meteu em confusão. E até depois do programa da segunda-feira, quando eu fiz o meu comentário aqui inicial falando do Abel, deixa eu ver aqui. Eu deixo aqui no... Foi ele mesmo. Na segunda-feira. O comentário inicial foi aquela história do Abel ter tomado o celular do produtor da Rede Globo. E aí veio uma pessoa falar assim pra mim, André, você persegue muito, tá na sua cara que você odeia o Abel. Foi só uma pessoa que falou isso. Mas eu faço questão de responder essa pessoa. Você está enganado. Você está confundindo as pessoas. Eu sou um defensor do Abel. O Abel, pra mim, é o plano B da seleção brasileira. Se não der pro Ancelotti, eu gostaria de ver o Abel como técnico da seleção. Eu fiz questão, no meu comentário, de falar que muitas vezes o Abel é injustamente cobrado. Muitas vezes. Só que eu também não posso esconder ou deixar de falar que ele dá motivo pra caramba. E às vezes as cobranças não são exageradas não, pô. Não são. Ele foi expulso de novo. E eu acho que chegou num ponto que vai prejudicar o Abel, inclusive nessa possibilidade de seleção brasileira, cara. Inclusive na possibilidade de assumir a seleção brasileira. O Abel tem que tomar cuidado, cara. Assim, ele não é mais nenhum garoto. O Abel tem 3 anos de Palmeiras. Tem 3 anos de Brasil. Alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa tá acontecendo. Ele já falou em várias entrevistas que a mulher dele puxa a orelha dele, que já ameaçou a vender carro dele. Falou, se você for expulso de novo, tomar cartão de novo, eu vou vender seu carro. Enfim, tem um monte de entrevistas, de declarações do Abel, ele falando disso. Só que ele precisa levar isso pra campo, cara. Ele precisa levar isso pra campo. Não dá pro Abel, toda hora, tomar cartão. O Dubão tá falando aqui, se não me engano, são 50 cartões, 42 amarelos e 8 vermelhos. Velho, é muito diferente dos números dos outros técnicos. É muita diferença. E eu sei que a arbitragem é ruim, eu sei que em vários momentos ele tem razão de reclamar, só que a forma tá completamente equivocado. A forma tá completamente equivocada. Abel, eu sou seu fã, cara. Eu sou mesmo. Só que isso não impede... Cara, eu sou fã do Tite. Critiquei bastante o Tite recentemente. Eu sou fã do Abel. Tô criticando o Abel. Sou um fã, cara, enorme do Filipão. Já critiquei muito o Filipão. Época de 2014, na Copa. Fiz críticas ao Filipão. Então, cara, não dá pra confundir. Não dá pra confundir as coisas. O Bahia, cara, o Bahia foi uma coisa fantástica, porque a Fonte Nova estava lotada, claro, como sempre. O torcedor do Bahia tá dando um show. Aliás, poucas são as torcidas que não estão dando show, né?
Poucas. Tá uma temporada bem legal no futebol brasileiro, você quer saber? Bem legal. Bem legal. E aí o Bahia tava se classificando 1-0. Tava se classificando. O Santos, cara. Ô, Túlio, você viu o lance do gol? Eu juro que eu achei que o gol tivesse sido do João Paulo. Porque o goleiro subiu. Último lance praticamente do jogo, escanteio. O goleiro subiu e a bola foi na direção dele. Só que Sim, o cabeceio foi de outro cara. eu tava vendo o jogo. Eu já tava assim, achando certo de que o Bahia ia passar direto, ia conseguir o triunfo e a classificação. E aí a testada do Mezenga. Eu tive a mesma sensação na hora, olhando rápido assim, mas foi o Mezenga que depois acabou perdendo um dos pênaltis, né? Pois é, ele acabou perdendo os pênaltis. O Santos foi para os pênaltis, acabou perdendo 4-3. A vitória é classificação. Vitória não. O triunfo. O torcedor do Bahia fica bravo se falar vitória. O triunfo do Bahia em cima do Santos. Tivemos a classificação do Grêmio. Grêmio foi buscar a classificação lá no Mineirão. Lá no Mineirão, 1-1 o jogo na Arena do Grêmio. 1-0 pro Grêmio, lá no Mineirão. Bela classificação do Grêmio. O Grêmio que é o maior vencedor da Copa do Brasil. São 17 títulos de Copa do Brasil, agora nas fases de quartas de final. Os 5 títulos do Grêmio. Não, o Cruzeiro, André. O Cruzeiro tem 6, né? O Grêmio é o maior entre os que estão vivos. Perfeito, perfeito, é isso. Eu me equivoquei porque eu fui ver a relação dos que ficaram vivos e esqueci do Cruzeiro, que tem 6 títulos. Era justamente o confronto entre os dois maiores campeões, e aí agora, entre os vivos, o Grêmio segue como o grande campeão da Copa do Brasil. Exatamente, são 5 títulos do Grêmio, os 4 do Palmeiras, os 4 do Flamengo, os 3 do Corinthians e o título do Atlético, do Furacão. Bahia, São Paulo e América Mineiro são os times que tentam pela primeira vez o título da Copa do Brasil. O Furacão, o Atlético Paranaense, conseguiu uma virada no confronto, né? Muito séria, porque tomava 2-0 em casa no jogo da ida e virou para 3-2. Perdeu o jogo no tempo normal, 1-0, e se classificou nos pênaltis. Se classificou nos pênaltis, lá no Newton Santos, no Engenhão, ganhou e eliminou o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo. E essas duas equipes vão se enfrentar amanhã, com transmissão da TNT. Com cobertura nossa da TNT Esportes, pelo Campeonato Brasileiro, amanhã tem Atlético Paranaense e Botafogo. Eu até vi uma declaração do Paulo Turra, ele falando assim, cara, eu peço ao torcedor um voto de confiança e tal, ele estava sendo alvo de críticas, me parecem exageradas, tá? Me parecem exageradas, porque o Atlético Paranaense vai bem obrigado na Libertadores, vai bem obrigado, pelo menos classificado, na Copa do Brasil, e se tá em 11º ali no Campeonato Brasileiro, é porque, entre outras coisas, tá nessas outras duas competições. Ele até falou, pô, tem gente que ainda me chama de estagiário e tal. É algo que é normal num começo de carreira, mas eu acho que o Paulo Turra tem razão na hora de cobrar um pouco mais de, né? Como assim estagiário, cara? Eu assumi como técnico principal do time, tô aí há 6 meses, estamos fazendo trabalho. Foi campeão paranaense, não foi campeão paranaense o Atlético? Então, assim, eu acho também que, e é um dos grandes nomes aí para ser treinador, com muita longevidade e com muito sucesso no Brasil, o Paulo Turra. Então, André, eu não sei se é o caso, mas eu cheguei a. Geral, né? Não sei se é o caso geral da torcida do Atlético, imprensa, enfim. Mas eu tinha visto alguns torcedores, aí questão pontual, criticando o desempenho, né? Eu não sei se. Pode ser que os resultados estejam agradando de fato, né? O time está avançando e tudo mais. Mas pode ser que alguns torcedores não estão satisfeitos com o desempenho. Talvez esperassem mais bola desse time do Furacão nesse momento. Acho que pode ser por aí também, às vezes, as críticas. Pode ser.
Inclusive tá aqui o Maikut na roxinha falando que ele é torcedor do Atlético Paranaense e disse que o time tá jogando um futebol covarde. A maioria da torcida tá bem descontente com isso. É a palavra do torcedor, de um dos torcedores aqui do Atlético Paranaense. O América Mineiro conseguiu uma classificação bem surpreendente, no meu entendimento, contra o Internacional, porque ele já fez um grande jogo de ida. Eu tô falando no geral, tá? No duelo. No duelo. Porque depois de fazer 2-0 no jogo de ida, aí ficou um pouco mais tranquilo. Mas o Inter foi lá e chegou a estar ganhando de 3-0, não chegou a estar ganhando de 3-0? Sim, o Inter abriu 3-0, se não me falha a memória, André, no primeiro tempo. Pois é. E aí o América Mineiro fez o gol que precisava para forçar os pênaltis e nos pênaltis desclassificou o Inter. Desclassificou o Inter. Esse aí, André, esse foi o confronto mais maluco de todos, cara. Na ida, o América fez os 2 gols nos acréscimos, né? O jogo tava 0-0, parecia que o Inter ia levar um bom resultado pro Beira-Rio, tomou 2 gols nos acréscimos. Aí, pô, o Inter consegue virar, toma o gol, perde um gol inacreditável com o René. E aí, pra fechar assim, o pacote da maluquice, você viu como é que foi o pênalti, né? O pênalti do Depena. O Inter é eliminado com um pênalti com 2 toques, né? A bola entrou na rede. Só que não valeu porque Bizarro, velho. Bizarro. Bizarro. quando você para pra juntar tudo, você fica assim, assustado. Porque tudo isso aconteceu no mesmo confronto. É. Você tem razão. Talvez tenha sido realmente o confronto dos mais loucos que nós tivemos, o mais louco que nós tivemos nessa fase. O Corinthians, numa noite mágica na Neoquímica Arena, conseguiu virar para cima do Atlético Mineiro. Tinha tomado 2-0. E você vê como foram 15 dias de um jogo pro outro. Do jogo da ida lá no Mineirão pro jogo da volta na Neoquímica Arena. No Mineirão, o Corinthians estava naquele momento sem confiança nenhuma. O Lucha estacionou 2 ônibus e conseguiu segurar o Atlético por algum tempo. Mas aí tomou 2 e muita gente falou, já era. Já era. Só que em 15 dias, o Corinthians teve aquele grande jogo contra o Flamengo, acabou perdendo, verdade, mas teve um grande jogo contra o Flamengo. Teve um bom segundo tempo contra o Fluminense e ganhou, tirou, né, a zica de não ter vencido ainda com o Luxemburgo. E o Corinthians teve uma grande atuação contra o Atlético Mineiro. No entendido, o Kudê talvez brincar com a sorte e escalar vários jogadores ali que não são titulares. Tanto que ele teve que mudar 4 no intervalo, né? Mudou 4 caras no intervalo. Mas o Corinthians jogou uma grande partida e o Roger Guedes fez um gol que eu tenho poucas dúvidas que foi o gol até hoje. Juntada à importância da partida com a beleza do gol, foi o gol mais importante da história da Arena. Esse gol aí do Roger Guedes. O segundo gol do Corinthians, o gol que forçou a prorrogação. Um belo gol do Roger Guedes. E o Luxemburgo sendo abraçado pela torcida, por parte da torcida. Tem gente que não gosta, como, cara, é normal na vida. Eu, quando tava falando aqui que vou narrar a final da Champions, tem gente que não gosta, tem gente que queria que outro narrasse. Faz parte da vida. Mas, né, a unanimidade, ela é burra, já diria Nelson Rodrigues, mas, né, o Luxemburgo tem história e tá aí. Eu ouvi ontem vários corintianos falando, confia no projeto. E tá aí o Luxemburgo conseguindo 2 vitórias seguidas. Você confia no projeto, André? Eu confio. Eu acho que o Luxemburgo, inclusive eu fiquei surpreso. Não é que eu fiquei surpreso. Eu já imaginava. Mas vendo, eu vi uma imagem de um treinamento do Corinthians, de um drone.
Porque os caras acham, o Luxemburgo é velho, o Luxemburgo... E ficam imaginando que o cara vai lá dar treino e fala, tá aqui a camisa titular, você defende, você faz a meiuca, você faz o ataque. E não é assim. Treino, sabe, de intensidade, de troca de posicionamento, de... Ele tem um auxiliar bem interessante, o Cupertino. E eu sou contra esse negócio de colocar na idade do cara e só na idade a avaliação do trabalho. Filipão é velho. Luxemburgo é velho. Mourinho é velho. Não sei quem é velho. Sou contra demais. Sou contra demais. O Luxemburgo ainda tem muita contribuição a dar pro futebol. Tem mesmo. E quando vocês pensarem Luxemburgo, o Luxemburgo foi técnico do Real Madrid. Respeitem a história desse cara. O cara saiu do Brasil para ser técnico do Real Madrid. Vocês imaginam isso acontecendo hoje? Imagina. Faça um exercício de suposição. Você imagina o Real Madrid vindo contratar... Vou pegar os bons aqui, tá? Você imagina o Real Madrid vindo contratar o Dorival Júnior? Você imagina o Real Madrid vindo contratar até o Tite? O Tite é diferente do Dorival porque ele tem 6 anos de seleção brasileira. Mas vocês imaginam? E são grandes treinadores. Tite, Dorival. Então, assim, eu acho que eu respeito... Porra, velho, o Filipão foi técnico da seleção de Portugal. O Filipão foi finalista da Euro. O Filipão foi contratado pelo Chelsea. Numa época que Chelsea era Mourinho, era... Sabe? É um técnico brasileiro que saiu do Brasil para ser técnico do Real Madrid. Pode acontecer de pintar um Abel Ferreira? Talvez, não sei. Mas já é técnico europeu, já tem uma diferença. Tem uma diferença. O São Paulo, que tomou um susto danado porque o Sport foi valente demais. Demais. O Sabino fez 2, né? Isso. Parecia até replay. 2 lances de escanteio. E o São Paulo, cara, tomou 3-1 em casa. O Dorival não quis saber de ficar comemorando. Saiu do campo, segundo relatos, né? Se eu não me engano, foi de algum dos nossos repórteres. Dorival não quis saber de ficar comemorando, ficou bem incomodado com a maneira com que o São Paulo se classificou. Não gostou de passar o sufoco que passou o Dorival, não. Perdeu a invencibilidade, né? Estava invicto no comando do São Paulo. Primeira derrota. Primeira derrota do Dorival no comando do São Paulo. E a classificação do Flamengo, que para muitos foi surpreendente porque o Fluminense nem... não conseguiu, acho que em nenhum momento o Fluminense não fez gol, não conseguiu. O 0-0 do jogo da ida... É mentiroso. É mentiroso. É mentiroso. É mentiroso.